Irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comecemos o nosso serviço litúrgico com a Santíssima Trindade, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, irmãos. A nossa liturgia, irmãos, hoje, a gente vai dar uma paradinha em Hebreus, vai voltar em Hebreus posteriormente, para 1 João, 1 João capítulo 1, nossa liturgia e, consequentemente, sermão será em 1 João. 1 João capítulo 1, versos de 1 a 4. 1 João capítulo 1, versos de 1 a 4. João capítulo 1, versos de 1 a 4. A Escritura diz, irmãos, o que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o qual temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção de Deus para o nosso culto. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, ó Deus, que o Senhor abençoe, Pai, teu povo, ó Deus, que sobre a tua casa hoje, para te adorar em espírito de verdade, Pai. Também te rogar, Pai, pelo culto, Pai, que também está começando agora, lá em Camaragibe, lá em Bezerros, ó Deus, lá em Maceió. Que o Senhor abençoe teu povo também, ó Deus, lá em Arco Verde, Pai. Que o Senhor receba o culto dos teus santos, ó Deus. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor fale através da tua palavra, que há de ser dita, que há de ser exposta. Que o Senhor receba nossos louvores. Que o Senhor, Pai, ouça as nossas preces, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Abençoa, Pai, o teu povo, Pai. Se porventura, Deus, o Senhor decretou que mais algum filho teu esteja subindo a tua casa, que ele possa ser conduzido em paz, ó Deus. Abençoa, Deus, em nome do teu Filho. Amém. Está os santos, irmãos. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, pleno estão os céus e a terra da tua glória. Glória seja a ti, Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos cantar. Salmo 115. misericórdia e da tua fidelidade.
Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Amém. Vamos poder sentar. 1 João, irmãos, capítulo 5, do 13 ao 17. 1 João 5, 13 a 17. 1 João 5, 13 a 17. João capítulo 5, 13 a 17. A Escritura diz o seguinte, irmãos: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabermos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém via seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecam para a morte. E por isso digo que não roguem. Toda injustiça é pecado, e é pecado não para a morte. Irmãos, vamos ler a lei de Deus. Êxodo capítulo 20. Lê a lei de Deus. Êxodo 20. A Escritura diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não matarás. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não adulterarás. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não furtarás. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Irmão, vamos colocar de pé. Vamos cantar. Salmo 103. Minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum
um só. De seus benefícios bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é quem sara as tuas enfermidades, Ele é quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós ministros seus que fazeis sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Irmãos, da Bíblia 3, na página 16, pega as suas caixinhas, por favor. Bíblia 3, página 16. Senhor, pecamos contra ti, Deus Santíssimo. Tem piedade de nós. Confiamos em ti, procuramos de certo de que em ti encontraremos perdão para as nossas almas. Tem piedade de nós, Senhor. Santíssimo Deus, ajuda-nos. Se não fores conosco em nossa caminhada, certamente cairemos. Livra-nos de pecarmos contra ti. Resplandece o teu rosto sobre nós, Senhor. Dá-nos a graça de sermos perdoados por ti. Restabelece a comunhão. Senhor Deus, cremos que pela mediação do Senhor Jesus Cristo temos os nossos pecados perdoados. Cremos que Ele é o nosso sacerdote e intercede por nós diante de vós. Por isso teu povo está diante de vós. Estamos nesse mundo, mas não compartilhamos com o sistema maligno que reina no mundo. Por isso pedimos proteção. Protege-nos, Senhor. O culto é o exemplo vivo que não somos daqui. No culto, teus santos se reúnem e comemoram a realidade de suas vidas. Somos nova criação. Esperamos com a natureza a manifestação visível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória. O Senhor está conosco, está no meio de nós. Elevamos nossas vozes a Ti, ó Deus, e agradecemos o perdão de nossos pecados. Por Cristo Jesus, Senhor nosso, e de toda a terra. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar aí, Deus. Irmãos, a Escritura em 1 João 8, dirá: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A gente acabou de ler a lei de Deus, irmãos, e a igreja convidada, a baixar suas frontes e confessar nossos pecados a Deus, irmãos. Nossa quebra da lei, nossa transgressão da lei. Vamos orar, irmãos. Santo Deus que está nos céus, nós queremos, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai, pela nossa quebra da lei, ó Deus. Nós acabamos de ler a Tua palavra, ó Deus, onde a Tua santa lei nos fala, ó Pai, aquilo que nós não devemos fazer, de forma errada, ó Deus. E por muitas vezes, ó Pai, nós pecamos contra Ti, Pai. Nós queremos, ó Pai, te pedir, Pai, que o Senhor nos purifique, Pai. Purifica, Pai, de nossas iniquidades. Purifica, Pai, de nossos pecados, ó Deus, que nós cometemos contra Ti. Então eu quero Te rogar, Pai, pelos Teus filhos, ó Deus, lá de Camaragibe, ó Pai, que estão se reunindo agora, que o Senhor purifique, Pai, Teu povo lá, que o Senhor perdoe seus pecados. Teu povo, Pai, que já se reuniu hoje lá em Arthur, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do Teu povo lá. Que o Senhor continue, Pai, perdoando o pecado dos Teus santos. Do Teu povo, Pai, lá da Agrestina, Caruaru, Maceió, Arco Verde, os erros, que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Deus. Os Teus filhos, ó Pai, que por motivo justo, ó Deus, não puderam subir à Tua casa, que o Senhor tenha misericórdia deles. Aqueles, ó Deus, que poderiam estar e não estão por motivos injustos, ó Deus, que o Senhor os visite, Pai, para que eles sejam conscientizados, ó Deus, que o culto solene é a obrigação de todo o Teu povo estar reunido. Eu
Então eu quero te pedir, Pai, pelo teu servo, presbítero Jairo, que está lá em Manaus, ó Deus, que o Senhor também perdoe seus pecados, ó Deus, e que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor dê sabedoria e graça ao teu servo. Na reunião, Pai, que ele teve lá, ó Deus, com os ímpios, que ele falou que queria ter hoje à noite, para estar pregando o Evangelho a eles. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dos teus santos, ó Deus. Abençoa teu povo, Pai. Eu também te rogo, Pai, pelos teus filhos que estão em igrejas infiéis, igrejas estas, ó Deus, que não têm uma liturgia correta, nem sequer tem um momento de confessar pecado, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dos teus eleitos, que o Senhor tenha do teu povo, Pai, da operação do erro, ó Deus. Abençoa a tua igreja, recebe nossos louvores, ó Deus, nossas preces, fala, Pai, através da tua palavra, Deus, e comunica graça, Pai, através da bendita Eucaristia. Recebe nosso culto, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A Escritura diz, irmãos, em 1 João 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o povo de Deus crê nisso, irmãos. O povo de Deus crê que Deus perdoa seus pecados. Irmãos, vemos assentados, abramos a Escritura, 1 João 3, veremos do 1 ao 6, 1 João 3, do 1 ao 6. 1 João 3, do 1 ao 6. A Escritura diz o seguinte, eleitos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Irmão, vamos colocar de pé? A gente vai estar cultuando a Deus de duas formas agora, né? Entregando nossos dízimos e nossas ofertas, e também cantando ao Senhor. Pastor é o Senhor, jamais me deixará. As águas frescas me conduz e me protegerá. As águas calmas leva-me, minha alma refrescar, e por caminho justo me conduz por nome seu. Se a morte me ameaçar no vale da escuridão, não temerei mal nenhum, pois tu comigo estás. A tua vara e teu bordão a mim consolo dão. Tua mesa tu preparas-me diante de inimigos meus. Se molho a fronte, unges-me, transborda o copo meu. Bondade tua e compaixão deveras me seguirão. Misericórdia gozarei em todos os dias meus, e eternamente habitarei na casa do Senhor.
das terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor. Glória e força, tributai ao Senhor, glória devida ao seu nome. Proclamai, entrai nos seus átrios. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos orar, irmãos. Santo Deus que está nos céus, nós queremos te pedir, Pai, graça e sabedoria, ó Deus, para que os dízimos e as ofertas sejam usados, ó Pai, naquilo que a Escritura determina, Pai, para que o teu nome seja glorificado, ó Deus, também nisso, Pai. Nós queremos te rogar, Pai, pelos teus santos, ó Deus, que entregaram os seus dízimos e suas ofertas como elemento de culto, prestado a Ti, Pai, reconhecendo, Pai, que tudo é Teu e que nós somos mordomo, Pai, e que o Senhor, Pai, nos dá essa graça, Pai, de entregar, Pai, aquilo que é Teu, a Tua casa, ó Deus, para que a Tua casa possa ter mantimento e a Tua casa possa ser administrada de forma correta, e os Teus eleitos, ó Deus, que precisam ser ajudados, possam encontrar, Pai, aonde obter ajuda. Abençoa, Pai, os Teus santos, ó Deus, faz o Teu povo prosperar, Pai, e graças te damos, ó Pai, por tão bondoso, tão glorioso elemento de culto. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eleva os seus corações. Nós nos elevamos ao Senhor, Demos graças a Deus. porque é certo e bom assim fazer. Amém. Deus seja louvado. Poder sentar, santos. 1 João, irmãos, 3, de 7 a 10. 1 João 3, de 7 a 10. 1 João 3, de 7 a 10. Eleitos, a Escritura diz o seguinte: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos cantar, eleitos? Viemos assentados. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Vou colocar aqui no texto do sermão, irmãos. Bom, irmãos, pela graça de Deus, né? A gente vai estar trabalhando esse texto. O texto de 1 João 3,7 não é até o 10, né? Que nós já lemos. Eu quero trabalhar com os irmãos essa tese, né? Como posso ter certeza que nasci de novo? Certo? A gente vai trabalhar isso com os eleitos de Deus hoje. Aqui a gente tem a foto, irmãos, de uma família puritana, né? Na hora da refeição. Os puritanos que na história são tidos pelos gigantes de Deus. E a crítica, né, que nós em relação a esses homens, nós somos pigmeus na fé. E para a nossa vergonha, né, são os nossos pais espirituais, né? E quem funda o movimento puritano é John Knox, que é o fundador do presbiterianismo. E hoje você falar em puritano dentro da igreja presbiteriana é você falar em Satanás, né? Hoje a perseguição é grande para quem professa a fé reformada dentro do presbiterianismo, infelizmente. Então, irmãos, em tempos e tempos, não é? Em tempos de tempos cheios de ímpios, né? Se achando que são salvos, é vital que os verdadeiros crentes tenham um aval seguro para saberem quem é quem. Pela graça de Deus, hoje iremos ver um pouco sobre isto. Porém, antes de vermos, ponderemos nas seguintes informações. Então, irmão, algumas considerações sobre a primeira epístola de João. Não é? João enviou esta carta a igrejas localizadas na província da Ásia, já que ele viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso. Os destinatários de 1 João estavam sendo ameaçados por erros doutrinários e práticos ensinados por profetas itinerantes, e João escreveu com dois propósitos básicos em mente. Primeiro, expor os erros doutrinários dos falsos mestres e confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos e na certeza de salvação. Tá? Então, meus irmãos, e também apresentar alguns critérios ou testes do verdadeiro cristianismo, pelos quais os seus leitores poderiam distinguir entre a verdade e o erro. Quais são esses testes? Primeiro, o teste de uma vida santa, que é o teste moral. Segundo, o teste do amor ao irmão, teste social. E o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus, o teste doutrinário. Estes testes são apresentados na carta de forma irregular,
pois João não está preocupado em seguir rigidamente uma ordem de apresentação. O que é o teste moral? Quem vive nas trevas, pecado, não tem verdadeira comunhão com Deus, mesmo que afirme o contrário. Não é? A marca de quem conhece a Cristo é o desejo de guardar os seus mandamentos. Está lá em João 2, 3 a 6, não é? O amor ao mundo exclui o amor a Deus. João 2, 1 João 2, 15 a 17. Quem vive na prática do pecado não permanece em Cristo. 1 João 3, 5, 6 é, na verdade, filho do diabo. 1 João 3, 7 a 10. Em resumo, João nos lembra que Cristo veio ao mundo não somente nos trazer o perdão dos pecados, mas também libertação do poder do pecado. Quem tem um necessariamente tem um outro, embora isso não signifique perfeição, tá? Até porque a gente não está glorificado ainda, isso é óbvio. Teste social. O amor cristão não se reflete em palavras, mas em ação, que nós temos o texto. O amor ativo nos dá confiança diante de Deus, o texto. Deus é amor, e a manifestação desse amor foi enviar seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, o texto. O verdadeiro amor é o que alguém faz em obediência aos mandamentos de Deus, o texto. João tem em mente, entre outras coisas, a preocupação com as necessidades dos irmãos fisicamente carentes. Nós temos texto. Quem odeia seu irmão está em trevas, texto. Pois o que é de Deus ama seu irmão, texto. E quem não ama a seu irmão não é de Deus, texto. E como consequência, o amor que se manifesta em boas obras é critério pelo qual podemos conhecer o que vem de Deus ou não. Isso aí são alguns versos do teste social, tá? Como os irmãos sabem, o sermão é da igreja. Se depois os irmãos quiserem averiguar isso, leia em casa direitinho. Só é pedir que o sermão é enviado. Teste doutrinário. Quem nega que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, enviado por Deus, esse tal é mentiroso e pertence ao anticristo. Texto. Quem nega que Jesus Cristo veio em carne, que tinha um verdadeiro corpo humano, também é do anticristo. Texto. Porém, quem confessa que Jesus é Filho de Deus, isto é de Deus. Nós temos textos aí, tá? Irmãos, depois de considerarmos isto, faz necessário perguntarmos o seguinte: será que há no texto sagrado evidências que assinalam que eu posso ter certeza que nasci de novo? De fato, existem evidências, e é sobre estas evidências que iremos, pela graça de Deus, tratar esta noite, tá, irmãos? Então, Santos, é como primeira divisão do nosso sermão. Deixa eu colocar logo aquilo que ele vai trabalhar, tá? Então, bora para o verso, a gente vai ler os versos 7 e o 8, parte B, tá? O verso 7 todo e o verso 8, a parte B dele. Então, meus irmãos, a primeira evidência, né, que nós temos que nós nascemos de novo é essa, né? Quando pratico a justiça e não o pecado. Veja só, irmãos, o verso 7 aí. Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E a parte B do verso 8, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Certo? Então, veja só, irmãos, ó. Primeiro, o que é que os versos nos dizem? Tá? Primeira coisa, que nós não nos deixemos enganar. Os irmãos estão vendo essa sigla aqui embaixo, né? Esse V, M, P, A, V. Não se preocupe com isso não, porque isso daqui é como os verbos aparecem no grego, tá? Aí aqui é para me basear para poder dizer o que tem que ser dito de forma correta, tá bom, para os irmãos. Então, veja só, irmãos, aqui o nosso texto começa assim: filhinho, não vos deixeis enganar, tá? Então, veja só. Lá no grego, a ideia desse verbo aqui é algo que você... primeiramente é uma ordem, certo? Mas é uma ordem que precisa ser praticada de forma contínua. Então, o que é que o texto está nos dizendo? Primeiro, está nos ordenando: não vos deixeis enganar por ninguém. Mas a ideia do texto não é que há uma permissão, certo? Que, bom, hoje eu não me deixo enganar e amanhã, por alguma razão ou circunstância, eu me deixo enganar e depois de amanhã eu volto novamente à minha razão e não me deixo enganar e depois, daqui a 15 dias, eu volto a me enganar de novo. Não, irmãos.
A Escritura está nos dando uma ordem que tem que ser cumprida de forma contínua. E essa ordem diz: não vos deixeis enganar por ninguém. Agora, a questão é: tá bom, João, eu não devo me deixar enganar por ninguém. Sobre o quê? O que é que eu não devo me deixar enganar? Sobre o quê? Aí a gente tem, irmãos, a segunda questão. Quem pratica a justiça é justo, pois quem o gerou é justo. Quem pratica a justiça é justo. Esse verbo também, lá no original, não é a ideia de uma prática ali, acolá, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias. A ideia lá no original é que aquele que vive na prática contínua da justiça é que é justo. Então, vamos lá. A gente já tem aqui uma orientação do apóstolo, certo? Para que a gente comece a compreender quem de fato de verdade é crente e quem não é. Certo? Vamos lá. Fulano é crente. Nós não temos, eu gosto muito de uma ilustração que o presbítero Ricardo lá da igreja de Arthur fala. Ele diz: nós não temos um detector espiritual para que a gente saiba, para que a gente passe nas pessoas e o detector faz tu. Este não é crente. Aí no outro não faz isso. Num terceiro faz tu. Este também não é crente. Nós não temos. Mas nós temos ensinamentos da Escritura, primeiro, que nos ordena que nós não nos deixemos nos enganar. Então observe, irmãos, que a palavra de Deus aqui, quando ela está dizendo isso para você, não se deixe enganar. Então, preste atenção, cai por terra aquela desculpa de: mas pastor, como é que eu poderia saber que fulano não é crente? Será que tem uma maneira de eu saber se alguém de fato e de verdade é crente? Tem. Uma maneira segura? Tem. E a Escritura nos ordena que eu não posso me enganar. Por que eu não posso me enganar? Porque existe uma maneira correta e segura pelo qual eu posso averiguar se alguém professa a verdadeira fé. Entende isso? E observa que a primeira coisa que o apóstolo está dizendo é da seguinte forma: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica a justiça é justo. Mas essa prática de justiça, como é que é? É ali, depois não? Não, irmãos, a ideia no original é aquele que tem vida contínua de prática de justiça. Isso quer dizer que tal pessoa não vai pecar? Não, porque a própria Escritura diz que se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Entendeu? Mas observe, irmãos, que pecado na vida do crente não é contínuo, não é algo contínuo, não pode ser algo contínuo. O pecado na vida do crente, ele necessariamente é algo acidental, mas ele não pode ser contínuo. Porque é justamente isso que João está estabelecendo que vai nos diferir dos ímpios. Enquanto os ímpios têm uma vida contínua no pecado, fazendo algumas ações pontuais corretas por causa da graça comum, os eleitos de Deus devem ter uma vida contínua de justiça, presta atenção, fazendo algumas coisas pontuais de pecado por causa da natureza pecaminosa que está em nós. Estão entendendo? Eu vou repetir de novo. Os ímpios têm vida contínua de pecado, e os ímpios têm algumas atitudes pontuais boas por causa da graça comum. Há irmãos que não gostam desse termo, então eu vou usar outro termo, por causa de uma providência especial, dá no mesmo, tá? Há irmãos que não gostam desse termo de graça comum, usa providência especial, dá no mesmo. Ou seja, agora, os eleitos de Deus devem viver uma vida contínua de justiça, e os pecados deles serão pontuais por causa da natureza pecaminosa que ainda está em nós, já que ninguém foi glorificado. Então, meus irmãos, qual é esse teste? Quando eu pratico a justiça de forma contínua, a Bíblia diz o quê? Aquele que pratica a justiça é justo. E é óbvio, né, irmãos?
nós somos justificados, mas para eu poder ser justificado, antes eu tenho que ser regenerado. E só quem pode ser regenerado é quem foi eleito na eternidade e que foi predestinado para isso. Então, eu sou justo porque eu sou regenerado. E já que eu sou regenerado, já que eu tenho a divina semente dentro de mim, já que eu tenho o Espírito Santo habitando no meu coração, eu posso ter uma vida contínua de prática de justiça. Volto a dizer, os pecados serão pontuais. Compreende? E observa que o texto diz, aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é. Então, a primeira coisa é essa. Observa também essa questão contrária aí. Quando eu pratico a justiça e não pecado. Veja só aí a parte B do nosso verso. Quem pratica o pecado? Veja só. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Quem vive, quem tem uma vida contínua de pecado, o que é que o verso 8 diz? Como é que começa o verso 8? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. E aqui eu quero que vocês entendam isso. Essa prática aqui não se refere às coisas pontuais. Essa prática aqui se refere à continuidade. Então o que João está dizendo é, olha, é o seguinte. Se o cidadão diz que é crente e que tem vida de contínua de pecado, ele não é crente. Por que ele não é crente? Porque quem tem vida contínua de pecado é quem é filho do diabo. Mas peraí, mas ele tem algumas ações boas. Sim, essas ações boas e pontuais é por causa da graça comum. Entende, irmãos? Quem pratica o pecado procede do diabo, irmãos. E observa. E a razão dessa afirmação é justamente aquilo que nós acabamos de ler, né? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, eu preciso entender isso. Qual é a evidência que eu nasci de novo? Existe um livro que eu sugiro que os irmãos leiam. Um Guia Seguro para o Céu. É de um puritano. Um Guia Seguro para o Céu. Azulzinho. Tem até em PDF. Quem quiser, só é pedir que eu mando. Um Guia Seguro para o Céu. Qual é a ideia disso? A ideia é: será que eu sei que sou salvo na pessoa de Jesus? Só eu sei, irmãos. É interessante, sabe, irmãos, que eu peço que os irmãos abram em Mateus. Vamos lá para Mateus. O Senhor Jesus falou algo muito sério. Foi lá no finalzinho, sabe, do Sermão do Monte. Foi bem no finalzinho, Mateus 7. Hoje em dia, as pessoas estão confundindo, né, salvação. Você é salvo? Sou. Por que você é salvo? Porque eu fui para a igreja e estava lá cantando lá, e o pastor fez o apelo e eu fui para frente, e o pessoal depois do culto mandou a gente lá para uma salinha e fizeram uma oração lá e disseram que a gente agora é crente. Será, irmãos? Será? Ou então alguém pode dizer: não, eu sou crente. Eu sou crente porque Deus através de mim tem feito sinais, maravilhas e prodígios. Eu sou reconhecido lá na igreja, eu faço parte do nome poderoso. Deus fala através de mim, eu abro a boca, eu profetizo. Será, irmãos? Não, eu sou crente porque eu confesso a fé, né? Eu digo que Jesus é Senhor. Eu até tenho lido uma literatura aí puritana. Até eu tenho lido aí o tal de João Calvino. Eu tenho gostado de ler. Será? Mateus 7, 21.
Vê só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelemos demônio? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Observe, 3 coisas que são assombrosas, não é verdade? 3 coisas que, principalmente nesses dias que nós vivemos, são tidas por verdadeiras credenciais de pessoas cheias do Espírito Santo. Olha o que a palavra diz. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Quem? Os que praticais o quê? Iniquidade. O que quer dizer praticar iniquidade? Praticar pecado, viver no pecado. Então, será que, qual é a credencial que alguém é salvo na pessoa do Senhor Jesus? Qual é, irmãos? Praticar a justiça e não o pecado. Abra em João 15. Vê só, João 15, verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí o Senhor Jesus fala, lá para os apóstolos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Como é que o ramo é limpo para que produza fruto? Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra. Então a pergunta é: primeiro, como é que eu sei que eu nasci de novo? Primeira pergunta, você pratica justiça? Segunda pergunta, você está limpo pela palavra? Porque se você praticar injustiça, irmão, a Escritura diz que você é filho do diabo. E a razão por que ela diz isso é porque é o diabo que vive pecando desde o princípio. Então a primeira evidência é isso, quando pratica a justiça e não o pecado. Tá? Então, pessoal, irmãos, vamos entender aqui um conceito bem interessante. Eu achei bem legal isso que Agostinho falou. Agostinho disse da seguinte forma: o diabo não fez ninguém, não gerou ninguém, não criou ninguém, mas todo aquele que imitar o diabo, supostamente é filho do diabo, por meio da imitação, não por ser nascido dele. Ah, mas peraí, o diabo não criou ninguém, o diabo não gerou ninguém, por que vocês estão dizendo que quem não crê em Jesus, quem não tem uma vida correta é filho do diabo? Porque a pessoa está imitando as obras do diabo. Não entende isso? Então a primeira coisa é essa, irmãos. A primeira coisa é essa. Tá? Compreenda, irmãos. A santificação consiste fundamental e primariamente de uma operação divina na alma, pela qual a santa disposição nascida na regeneração é fortalecida e os seus santos exercícios são aumentados. É por isso que a gente bate tanto, meios de graça, oração, escritura, eucaristia, oração, escritura, eucaristia, porque é através disso que você é limpo, é através disso que você é limpo. Entende, irmãos? A Escritura mostra claramente o caráter sobrenatural da santificação de diversas maneiras. Descreva como obra de Deus, aqui tem texto, como fruto da união vital com Jesus Cristo, texto, como uma obra que é realizada no homem por dentro e que por essa mesma razão não pode ser obra do homem. Ninguém pode querer ser santo, ninguém pode querer praticar a justiça se Deus não gerar esta vontade de querer ser justo. Ninguém pode dizer, a partir de hoje eu vou ser correto. Não pode. A não ser que Deus gere no seu coração. A não ser que Deus te leve para isso.
Então, irmãos, isso é evidência. É evidência. Olha, não é pelo fato da pessoa ir para a igreja que ela é crente, não. Não é pelo fato dali, principalmente no meio do pentecostalismo, ali o irmão fala muita língua, ali o irmão é consagrado, ali o irmão quando ora de joelho a terra treme. Se ele praticar iniquidade, ele é filho do diabo. E no último dia, o Senhor Jesus vai dizer isso para ele. Entende? Se praticar iniquidade, se não praticar justiça, se não for limpo pela palavra, é filho do diabo. Simples. Irmãos, olha, e fala, né, que da sua manifestação na virtude cristã como sendo obra do Espírito, tá? Então isso aqui a gente tem uma definição de santificação, tá? E santificação é isso, praticar justiça. O que é que a gente aprende, irmãos, disso, dessa primeira evidência? A gente aprende o seguinte, irmãos: o que você tem feito de forma constante? A justiça ou o pecado? Te interroga. Te olha no espelho, tu e tu. O que é que tu tens feito de forma constante? Eu volto a dizer, presta atenção: o ímpio pratica a injustiça de forma contínua e tem ações pontuais boas por causa da graça comum. É nessa brincadeira que muito crente desavisado, fraco na fé, tem quebrado a cara. Aí chega para você e diz: mas pastor, principalmente moleque que não quer casar, né? Ele é tão bonzinho, ele é ímpio, mas ele é quase crente. Isso é conversa com Satanás, irmãos. Não existe quase crente. Ímpio é ímpio. Mas ele é bonzinho. Irmã, entenda. Isso são coisas pontuais por causa da graça comum. E outra coisa, graça comum tem prazo de validade. Entende? E são ações pontuais. Então não cai nessa. Compreende, irmão? Então, olha só, o que você tem feito de forma constante? Justiça ao pecado. Segundo, quem tem como conduta na vida o pecado, nunca nasceu de Deus. É antes filho do diabo, pois manifesta aquilo que é próprio de seu pai, ou seja, o pecado. Isso é óbvio, né? Tem um ditado no interior que diz, né? Filho de gato, gatinho, meu irmão. Filho de Satanás, satanazinho. Só isso. Por isso que peca. Por isso que vive pecando na prática do pecado e não pode parar de pecar. Jesus falou. É por isso que não tem livre-arbítrio, que é mentira. Quem comete pecado é escravo do pecado. E o homem sem Deus, ele não quer Deus. Romanos diz isso. Que o mundo odeia Deus. O homem rejeita Deus. A não ser que Deus o transforme. Aí quando Deus transforma, Deus coloca no coração dele a divina semente e ele agora começa a viver de forma justa. Ah, pastor, quer dizer que ele não vai pecar? Não estou dizendo isso. Nós ainda não fomos glorificados. Mas o pecado na vida de um crente não deva ser contínuo. É pontual. É aqui, acolá, mas não é contínuo. Tá? Vê só, irmãos. Qual tem sido a sua situação? Pois ela define quem verdadeiramente você é. Então preste atenção nisso, tá? Então veja só, irmão, veja. Santificação progressiva, não é? Qual é a ideia? A santificação, a santificação se divide em três formas: santificação posicional, santificação progressiva e santificação definitiva. Santificação posicional é aquilo que a gente chama de eleição e predestinação. Santificação progressiva começa na regeneração e terminará na glorificação. E santificação definitiva é o nosso estado glorificado, morando no novo céu e na nova terra. Então a gente está onde nessa história toda? A gente está na santificação progressiva. E por que a gente está nesse estágio? Porque nós somos santos posicionalmente, nós somos eleitos e predestinados. E quem vai chegar lá na santificação definitiva? Aqueles que foram aqui, passaram por aqui para chegar cá. Entende? Primeira evidência é essa. Vamos para a segunda evidência, eleitos. Segunda evidência. Deixa eu botar logo aqui tudo para a gente trabalhar. Vamos lá. Verso 8, parte C. Olha o que diz aí o verso 8, parte C. Não é? Eu vou ler o verso 8 todo para poder entender o raciocínio, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e aquilo que nos interessa
Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Segunda evidência, quando eu compreendo que na prática da justiça terei certeza que as obras do diabo na minha vida foram destruídas. Espera aí, como é esse negócio aí, pastor? Quer dizer que tinha obra do diabo na minha vida, mas se... Agora em Efésios capítulo 2. Vamos ver o que a Escritura diz. Efésios 2. Presta atenção, eleitos. Efésios 2. Depois a gente volta lá para 1 João. Olha o que a Escritura diz. Ele, obviamente o Senhor, né? Ele vos deu vida. Qual era o nosso estado? Morto. Aonde? Em delitos e pecados. Nos quais o que? Delitos e pecados, andastes antigamente, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Entende? Bora? Então vê só. O Senhor nos dá vida, mas meu estado era morto. Em que? Delito e pecado. Nesse delito e pecado eu andava segundo o quê? O que é que eu obedecia quando eu não era regenerado? Eu obedecia o curso desse mundo, eu obedecia o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Espera aí, pastor. Quer dizer que eu era possuído por quem? Por Deus é que não era. Quem é que determinava o que eu fazia na minha vida? Eu segui o curso de quem? De Deus é que não era, meu filho. Por isso que você tem a prática nojenta, cebosa, ímpia. E Deus lhe tirou do nosso do pecado. Porque você era isso, você era um ceboso. Você era ímpio. Entende, irmãos? Por isso que quem nasceu de novo não vive mais naquela prática de pecado. Olha, irmão, estranho muito, olha. Eu estava lá em Arthur falando com os irmãos. Aí estava na casa do presídio pecado, né? A gente conversa um bocado. E a gente estava conversando sobre ele estava me falando lá no trabalho dele. Né, que lá tem muito desses crentes nominais, né? Hoje em dia é moda, né? Qualquer um seria crente, né? Ah, beleza. Não é verdade? Qualquer um seria crente. Crente, só Deus sabe o quê? Aí o cara, sou crente. Aí ele lá, né, almoçando lá, e uma rodinha dos crentes. E aí os cabras lá, né, falando, eita, quando chega essa época de carnaval. Eita, ladeira de Olinda. Eita, galinho. Ô irmão, como é que o cara diz que é regenerado e está sentindo saudade do Egito? Como é que o cara diz que é livre em Jesus Cristo e está sentindo saudade quando era habitado por demônio? Isso está errado. O cara diz que nasceu de novo, não, irmão. A Escritura, irmãos, ela nos orienta. Não é que a gente vai ter uma amnésia geral. Mas pastor, já fiz coisa errada. Quer dizer que não tem amnésia geral? Não. Você sabe que você não presta. Você sabe que Deus lhe tirou do lamaçal do pecado. Você sabe que você fez coisa errada. Mas quando você se lembrar do seu passado, não tenha saudade dele. Lembre do seu passado para dizer, glórias a Deus. Deus me tirou da lama. Dessa lama que eu vivia. Desse chiqueiro que eu vivia. Deus me tirou dessa desgraça e me botou aqui. Não é para sentir saudade do Egito. Entende, irmãos? Não é para sentir saudade do Egito. Então, vê só, irmão, vamos lá. Então, quando eu entendo isso, eu vou glorificar a Deus, porque eu percebo assim de forma, glórias te dou, ó Deus, porque tu destruíste as obras do diabo que havia na minha vida. Meus vícios. Eu era prostituto. Meu Deus, eu nem sei qual foi o primeiro homem que eu me deitei. No caso da mulher, né? Eu era uma prostituta.
No caso do homem, meu Deus, eu não sei nem qual foi a minha primeira mulher. Essa que eu estou casado aqui, Deus sabe, deve ser a número 500. A minha primeira mulher. Porque esse casamento na Bíblia é sexo. Entendeu? Casamento na Bíblia é sexo. Quando se unem, ele está casado diante de Deus. Eita, meu Deus. Eu não sabia. Quer dizer que meu primeiro casamento foi lá atrás. E vem mesmo a vida desgraçada que eu venho levando. Mas tu destruíste as obras do diabo na minha vida. Entende, irmãos? Entende isso? Então, pessoal, vamos lá. Verso 8, parte C, né? Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. O que é que o verso me diz? A manifestação do Filho de Deus teve uma razão. Qual a razão? Destruir as obras do diabo. Por isso que não tem sentido você dizer que é crente e continuar na prática do pecado. Porque a pergunta é simples. Se você é crente e continua na prática do pecado, o Filho de Deus não destruiu as obras do diabo? Se você é crente e continua sendo adúltero, o Filho de Deus não destruiu as obras do diabo? Se você é crente e continua fazendo coisas erradas, o Filho de Deus não destruiu as obras do diabo. E se não destruir as obras do diabo, você é ímpio. É ímpio, vai para o inferno. Lá naquele dia, vai receber da parte do Senhor Jesus: não te conheço. Eu sou poderoso. Vai para o inferno. Não te conheço. É ímpio. Entende? Entende, irmãos? Aí observa. A manifestação do Filho do Homem foi feita uma vez só. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então não tem isso, ó. Ou Cristo se manifestou na tua vida, ou Cristo não se manifestou na tua vida. Não existe isso. Ele se manifestou na minha vida. Cadê os frutos? Não existe isso, irmãos. Ele se manifestou, mas eu não tenho mais os frutos. Como é que se dá isso? Como é que se dá isso? Vai lá para Efésios de novo. Vamos lá para Efésios novamente. Vê só. Efésios. Efésios 1, 13 e 14. O que é que nós temos? Certo? Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Bem devagarzinho. O que é que nós temos? Nós temos um selo. Na antiguidade, quando um senhor, sabe, ele dizia: isso aqui é meu, ele colocava o selo. E se esse senhor, que era proprietário disso, fosse alguém poderoso, ninguém ousava violar esse selo. Ninguém ousava violar esse selo. Entende isso? Eu vou dar um exemplo da nossa triste história, não é? Que aconteceu aqui em Pernambuco. Quem já foi lá para o lado de Olinda sabe ali no mercado do Eufrásio, não é? Perto da Praça do Jacaré. Ali no mercado do Eufrásio, na época de escravidão, que se tinha escravidão no Brasil, era ali que os escravos vindo da África eram vendidos. As pessoas que vinham da África eram vendidas. E chegava-se lá, certo? Isso eu soube, porque eu sou muito curioso. Mas determinado dia eu estava passando por ali, eu estava subindo aquela ladeira, uma daquelas ladeiras de Olinda, que eu ia lá no mosteiro. Estava subindo lá. Eu ia lá fazer uma pesquisa. E tinha lá um cabra lá com um bocado de turista. E ele falando a respeito de uma casa especificamente que tem lá na subida. E como eu gosto muito de história, eu parei para ouvir.
E ele estava explicando que na parte da casa tinha uma espécie de um sobrado, alguma coisa assim, e que aquela casa na antiguidade pertenceu a um senhor de escravos. Então, por que existia aquilo naquela casa? Porque ele pegava, subia e ele olhava ali no horizonte se os navios estavam vindo. Os navios negreiros estavam vindo. Então, quando ele avistava, ele dava comando para o capataz descia lá para o mercado Eufrásio, às vezes ele ia com ele. Quando chegava aqueles seres humanos acorrentados, que ia para o mercado do Eufrásio, ele chegava lá e dizia: eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Aí o capataz colocava um ferro em brasa, entendeu? E chegava e marcava, ou na cara, ou aqui. Aquilo é para dizer o quê? Que aquele senhor tinha acabado de comprar aqueles seres humanos e marcou com o selo dele. Então ele ia embora. Quando terminava a feira, aqueles que já estavam marcados eram todos acorrentados e seguiam aquele capataz para o local determinado. Deixa eu dizer a você o que é um selo. O Espírito Santo nos selou. Entendeu? Deus nos selou com o Espírito Santo. Mas Deus selou quem? Os que pertencem a Ele, os que foram regenerados por Ele, os que tiveram a obra de Satanás nas suas vidas destruídas, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aquele que tem o selo do Espírito Santo, esse selo não pode ser retirado. Compreende isso? Então não tem como você dizer: ah, pastor, Cristo se manifestou para mim. Ah, pastor, eu não tenho mais a manifestação de Cristo. Aí depois, amanhã: ah, pastor, feito os arminianos dizem, hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido, hoje eu estou salvo. Isso não existe. Porque eu volto a dizer, para que alguém que tinha um selo fosse tomado do seu senhor, alguém mais poderoso do que aquele senhor tinha que vir e roubar a sua propriedade. Não há ninguém mais poderoso do que Deus. Estão entendendo? Então, se Deus nos selou, se nós temos o selo do Espírito Santo nas nossas vidas, se você observa o texto de Efésios, esse selo aqui, ó, é o penhor. O que é o penhor? A garantia. De quê? Do resgate. De sua propriedade. Nós somos dele. Por isso, irmãos, que o texto vai dizer aqui, ó, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. No coração de quem? No coração de todos aqueles que fazem parte do povo de Deus e que pertencem a Deus. Estes aí não podem viver pecado. Estão entendendo, irmãos? E a finalidade, né, é essa, né? E tem por finalidade na vida de todo aquele que pratica a justiça, a destruição das obras do maligno. A destruição das obras do maligno. Então, vê só, irmãos, vamos andar um pouquinho cá. Entende, eleito? Isso é um grande exegeta, é um Sikote. Ele vai dizer da seguinte forma: as obras do demônio são representadas como contendo determinada consistência e coerência. Eles mostram um tipo de fronte firme. Mas Cristo, com sua vinda, revelou-se sua completa insubstancialidade. Ele desfaz os laços aparentes por meio dos quais elas são mantidas juntas. Ou seja, quando Cristo vem, Cristo destrói, Cristo modifica, Cristo tira, Cristo arranca. É por isso que lá em Mateus é dito que o Senhor Jesus amarra o valente e saqueia-lhe os bens. O valente é Satanás, que foi amarrado. Jesus saqueia-lhe os bens. Ou seja, nós fomos tirados das trevas para a luz. E já que a gente foi tirado das trevas para a luz, irmãos, não tem como a gente viver no pecado. Compreenda, santos. A vivificação do novo homem, criado em Cristo Jesus para boas obras, é o ato de Deus pela qual a disposição santa da alma é fortalecida, os exercícios santos são incrementados e assim é gerado e promovido um novo curso de vida. Está vendo? Um novo curso de vida. Aquilo que tu fazes, tu não fazes mais. Afeta o homem todo, afeta o teu corpo e a alma, e o teu intelecto, a tua vontade.
A santificação ocorre na vida interior do homem, no coração. E este não pode ser mudado sem se mudar todo o organismo do homem. Ou seja, não existe isso. O meu coração é regenerado, né? Mas tu sabe, né? Eu ainda gosto desse pecadozinho. Não, irmão. É completo. Se transforma no interior, forçosamente a transformação da periferia da vida também. Ademais, a Escritura ensina clara e explicitamente que a santificação afeta tanto o corpo como a alma. E aqui tem textos. Tá? O que é que a gente aprende, irmãos, dessa segunda evidência? Que a gente sabe que a manifestação de Deus destruiu as obras de Satanás que tinha nas nossas vidas. Sabe, eu estava estudando esse texto e é interessante que isso é bem prático, né? Como é que eu sei que sou crente? Eu era assim, não sou mais. Hoje eu tenho nojo disso. Então tenho de saudade disso. Hoje isso me dominava. Tu não sabe quanto isso me dominava. É lógico, irmão. Tu era possuído por Satanás? Tu fazia a vontade do teu pai? E eu sei que eu fui arrancado das trevas. E não pratico mais isso. Entende? O que é que a gente aprende? Além da disciplina que o Senhor nos dá quando pecamos, algo de suma importância deve acontecer. O quê? Sermos conduzidos ao arrependimento e produzirmos seus frutos, pois é através da prática da justiça que sabemos que a obra do Filho se realizou em nossas vidas. Não é à toa que as Escrituras dizem que devemos andar em novidade de vida. Por quê? Porque eu sou nova criatura. Isso é simples, né? Pensa, irmãos, os puritanos diziam que o conflito é inescapável na santificação, porque resíduos de pecado habitam no cristão, para sua grande tristeza. Isso engaja em uma grande guerra, em muitas batalhas. Os pecados internos operam de dentro, diziam os puritanos, enquanto o mundo exerce a pressão ímpia. Eu fiz aquela questão. Peraí, pastor, só para me compreender. Quer dizer que Cristo se manifestou para destruir as obras de Satanás. Verdade? E por que, pastor? De vez em quando eu caio. Porque você ainda está na carne. Aí eu caí, pastor. Qual é o procedimento? Primeira coisa, Deus vai bater em você. Se estás sem disciplina, do qual todos são participantes, bastarem no filho, porque qual pai não corrige ao filho? Segunda coisa, apanhei. O que é que acontece? A bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Romanos 2,4. Terceira coisa, o que é que acontece? Fruto digno de arrependimento. Todo cristão verdadeiro passa por esse processo. Ele apanha, Deus o conduz ao arrependimento e ele dá frutos desse arrependimento. Pessoa que apronta e que diz que é crente e não apanha de Deus é bastardo. Ora, mas fulano está apanhando. Está apanhando. Como é que você sabe que é uma pisa de Deus como pai ou a justiça de Deus como Deus vingador? Como é que você sabe? Ele tem que ser levado ao arrependimento. E as coisas lá não estão dando muito certo não. Mas até agora ele não arrependeu-se. Isso é mau indício. Terceiro, ele diz que é arrependido. Está arrependido? Por que é que ele não produz frutos dignos de arrependimento? Aquele que roubava não roube mais. Aquele que adulterava não adultere mais. Aquele que mentia não deve mentir mais. Por que não acontece a tríade? Essa tríade abençoada, irmãos, é a prova dos 9 para quem é crente. E a terceira evidência? A terceira evidência, irmãos, quando eu tenho uma convicção que há algo em mim que me impede que eu viva pecando. Você tem essa convicção? Porque se você não vive pecando hoje, meu irmão, é porque há algo em você que não deixa. Pode ficar certo que não é sua vontade, não. É algo que você não tinha. O que será? Vamos ver o verso 9.
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então vamos lá, o que é que o texto me diz? O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que recebeu Cristo no coração, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Qual a razão? A razão, irmãos? Qual a razão de não ter vida pecaminosa? A permanência da divina semente. E essa divina semente aí, irmãos, é permanente de forma contínua. A divina semente, irmãos, é justamente o Espírito Santo que está em você. E o Espírito Santo que está dentro dos eleitos de Deus não pode ser retirado porque é o selo. É justamente o Espírito Santo que não pode ser retirado, que nos protege de todo mal. É justamente o Espírito Santo que não pode ser retirado, que é a garantia que nós seremos resgatados no último dia. É justamente a presença do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, como selo e penhor, que faz com que a gente não viva na prática do pecado, não viva pecando de forma contínua. É justamente a presença dele. Mas eu volto a dizer, irmãos, Deus opera através de meios ordinários. Como é que um cristão pode ter essa segurança? Porque há cristãos que, se você apertar um pouquinho, ele vai dizer assim em forma: verdadeiramente, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu estou na igreja, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não sei se sou salvo. Eu queria tanto ter essa segurança. Eu queria tanto ter essa segurança que se Jesus voltasse agora eu ia subir. Eu queria tanto ter essa segurança que se eu morresse eu iria para o céu. Às vezes, irmão, tal pessoa é crente no Senhor Jesus. Mas por que não tem segurança? Porque ele não usa os meios de graça. Quando você vai ver, é um crente relapso. Ele não vive na prática do pecado, mas ele não desfruta. Ele não desfruta de certas seguranças que um crente maduro tem. Entende? Quer dizer, você chega para ele e diz assim, de forma: irmão, tu sabia que tu tem um selo do Espírito Santo na tua vida? Ele não sabe o que é selo. Você usa um linguajar bíblico com ele, ele não compreende. Isso não comunica nada para ele. E a pergunta é: por que não comunica nada para você, meu irmão? Aquilo que a Bíblia diz que tu és em Cristo Jesus. E a resposta é: porque é um crente relapso, não usa os meios de graça, não tem leitura de Bíblia, sabe? É feita aquela história. Por exemplo, esse livrozinho que eu indiquei para vocês, Um Guia Seguro para o Céu. Aí vamos supor que ele vai para uma livraria e ele vê lá: eita, aquele livro que o pastor falou, ó. Ele olha assim, está com o dele na carteira. Ele diz: sabe uma coisa? Não vou comprar não. Eu vou comprar outra coisa. Aí ele vai e compra um shampoo. Aí ele vai e compra uma sandália havaiana. Aí ele vai e compra um cachorro quente. Eu não estou dizendo que é errado tu comprar essas coisas não. O que eu estou dizendo é que quando você pega algo que pode te instruir e pega algo supérfluo e você prefere o supérfluo, porque você não está dando valor a isso aqui. É óbvio que tal pessoa não vai ter segurança de nada. Irmãos, o que me impede? Eu devo ter convicção que há alguém que me impede que eu viva pecando. E a certeza disso, ó, se a gente olha novamente para o texto, o que permanece em nós é a divina semente, e esse não pode ver pecando porque é nascido de Deus. Aí eu pergunto novamente isso aqui: você tem convicção que você é nascido de Deus? Hoje, né, o presbítero tem contato comigo já, né? Mas, reverendo, hoje vai ser o dia que eu vou me reunir com os ímpios. Como é que eu devo fazer? Eu não posso fazer um culto porque é ímpio. Eu gostei disso. Fazer como? Eu disse: você vai ler a Escritura, você vai orar, você vai expor os pecados deles, você vai dizer que o Senhor chama os arrependimentos,
e vai dizer que se eles não se arrependerem, vão para o inferno. E no final você vai olhar para ele e perguntar: você entendeu o que eu estou dizendo para vocês? Faça a coisa com o pé e com a cabeça. Aí quando eu cheguei em casa, eu vou dizer: e aí, Jairão? Qual foi o resultado? Os ímpios deram ouvido? Porque se o ímpio deu ouvido, só dá ouvido porque Deus levou ele a dar ouvido. Se não deu ouvido, é porque Deus não levou ele a dar ouvido. Então, irmãos, a minha pergunta para vocês é da seguinte forma: será que nós temos tido essa convicção, irmãos, de que há algo em mim que não permita que eu peque? Será que eu tenho compreendido o que é ser habitado pelo Espírito Santo? Ô irmão, nós somos batizados no Espírito Santo quando nós cremos. 1 Coríntios 12:13, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo é regeneração. Não é o falar de língua dos pentecostais, é regeneração. Você tem convicção que você foi batizado? Você tem convicção que você foi regenerado? Que você é habitado pelo Espírito Santo? Agora o problema é que muitos crentes não entendem isso. Existe uma ilustração que diz da seguinte forma, né? Que 3 jovens chegaram com um pastor e perguntaram o seguinte: pastor, como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Cheios do Espírito Santo. Veja só, não é ser habitado, habitado se é ser cheio do Espírito Santo. Aí o pastor disse: aqui tem uma peneira, vá lá para o rio e tenta encher essa peneira com água. Os 3 meninos olharam para cá e disseram: o pastor deve estar ficando perturbado, ele está de estudar. Aí tá bom, pega a peneira, bora. Não bora contrariar o que o pastor disse, não. E o pastor disse: olha, daqui a 1 hora eu vou lá, viu? Os meninos: tá bom, bora para o rio. Todo mundo sabia que a peneira, a água escorrer. Aí botava a peneira, levantava, um fez isso, né? A água, aos outros 2: tá vendo tu? Ele tá vendo papel de besta. Vambora. Mas o pastor disse que ia vir para cá. Deixa eu lá, deixa eu lá, vamos embora. Aí só um ficou. Isso não tem como. Ficou lá porque o pastor disse que ia. Aí o pastor chegou lá. Aí disse: pastor, isso que o senhor mandou a gente fazer é papel de idiota, pastor. Olha aqui, ó. Olha. Tá vendo, pastor? A água sai. É uma peneira. O que é que isso tem a ver, pastor, com a pergunta que a gente fez para o senhor? Aí o pastor disse: tem tudo, filho. Deixa a peneira mergulhada na água. A peneira está cheia de água ou não está? Tá. Quem é que pode ser cheio do Espírito Santo? Quem tiver mergulhado nas coisas dele, na sua palavra. Então o problema é esse. Tem pessoa que até salva no Senhor Jesus, mas o cidadão está tão longe da Bíblia, tão longe das coisas de Deus, que não tem certeza, não tem segurança de nada. Entende, irmãos? Então é isso, sabe? É a pressa do Espírito Santo que impede que eu não pegue. O que é que eu entendo disso, irmãos? Entenda, santos, a vida em Deus, concedida como um ideal perfeito, exclui a possibilidade do pecado. O pecado, quando cometido pelo crente, é algo agressivo à sua realidade de ser nova criatura. Você tem que entender isso. Eu sou nova criatura, eu cometi pecado. Você tem que sentir nojo disso que você fez, porque isso é agressivo àquilo que você é em Cristo Jesus. Todavia as Escrituras não escondem que estamos numa guerra contra a nossa natureza carnal, a qual só será retirada de nós quando nós formos glorificados. Compreendem, irmãos? O apóstolo declara explicitamente que os nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. É um texto aqui. E uma das características do novo homem é que ele não vive na prática do pecado, tendo em vista que João emprega invariavelmente o presente para expressar a ideia de que aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, é possível que ele deseje expressar a ideia de que o Filho de Deus não vive pecando habitualmente como o diabo faz. De fato não vive. 1 João 3:1. O que é que a gente aprende? Quem vem morar em mim depois que sou regenerado? Quem ao ser empenhou
de que pertence ao Senhor Deus, o Espírito Santo. Ora, se tem o Espírito Santo em mim, não posso viver na prática do pecado. Não sou escravo mais dele, do pecado. Tem agora o Senhor Deus. Pois sei que Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser, né? E por causa disto, diferente é meu coração. Você tem essa certeza? Isso é uma música muito antiga, né? O que você pensa sobre isso? O Senhor Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que Ele não tenha santificado na terra. Quem disse isso foi John Owen, um puritano. E o nosso sermão hoje vai ter 4 pontos, tá, irmão? Para terminar de expor o texto todo. E a quarta evidência é essa, irmãos. Quando eu tenho as evidências que sou nascido de novo. Que evidências são essas? Veja só o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. O que é que o verso nos diz? Há 2 tipos de filiação. Vamos lá? Primeiro, há uma filiação que manifesta quem é filho de Deus, e há uma filiação que manifesta quem é filho do diabo. Não tem como, irmãos. É aquela questão, né? Um rapaz sai, um ímpio, né? Sai para a noitada, engravida uma menina. Depois a menina diz: o pai é você. Aí ele diz: não sou eu porque tu não é mulher de um homem só. Não sou eu, tu quer empurrar essa tua barriga para mim. Aí a mulher diz: bora fazer DNA. O DNA não mente. Aquela mulher pode ter tido relação com a torcida toda do Flamengo, do Santa Cruz, do Sport, mas o filho dela tem um pai. E o DNA não mente. O DNA espiritual nosso não mente, irmãos. Aqueles que são de Deus, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, ele tem a genética de ser nova criatura. Se você não tem essa genética, você não é de Deus. Por mais que você queira dizer que é de Deus, você não é de Deus. A evidência que distingue as 2 filiações, qual é? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Quem é de Deus pratica a justiça e ama seu irmão. Quem não é de Deus, quem não tem a genética de Deus, quem não foi gerado por Deus, aquele que não pratica a justiça e não ama a seu irmão. E a ideia do amor no verso diz respeito a um amor ou afeição que se baseia em um profundo apreço e elevada consideração. Então, irmão, essa é a maior evidência que João nos dá. Obras, irmãos, obras. Entenda, irmãos. Eu achei bem interessante eu estava estudando, aí estava lendo um artigo desse teólogo aí. Eu disse que eu desconheço ele, eu desconhecia, mas eu gostei do que ele falou. Aí eu copiei. Luiz Fernando dos Santos, em seu artigo Quais as Evidências do Novo Nascimento, ele vai dizer o seguinte: entretanto, há evidências inequívocas do novo nascimento, quando o homem é alcançado pela graça especial de Deus, que o regenera, transformando a sua natureza, justificando e santificando em Cristo, pela ação poderosa e irresistível do Espírito Santo. Estas evidências são conhecidas como boas obras. Elas foram preparadas especialmente para os cristãos, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10. Um cristão que não anda nestas boas obras estará mentindo a Deus pela profissão de sua fé e enganando os homens pela impostura de sua vida e servindo de instrumento ao ministério da iniquidade neste mundo. Portanto, nossas boas obras podem ser traduzidas por esforço pela paz, influenciar politicamente, reivindicando ou participando ativamente para que todos tenham acesso à saúde, ensino de qualidade, etc. Participar ativamente do desenvolvimento da sociedade, da humanidade como um todo, faz parte do rol de nossas boas obras. Evidentemente
Porque tudo começa com a proclamação do Evangelho e termina na glória de Deus. Por que é que eu achei legal isso? Porque as boas obras não é somente no aspecto espiritual, é no aspecto social, é no aspecto cultural. Não adianta você dizer que você é crente e você maltratar a criação de Deus. Não adianta você dizer que você é crente e você ser adúltero ou adúltera. Não adianta você dizer que você é crente e você ser ladrão. Se você é crente, você muda em todo o teu organismo. Tudo na tua vida muda. Porque você tem a divina semente. Entende, irmãos? Compreende? A Bíblia não ensina que ninguém pode salvar-se sem boas obras. Em lugar nenhum, né? Quem é salvo para boas obras. Efésios 2:10. Ao mesmo tempo, as boas obras decorrem necessariamente da união dos crentes em Cristo. Por que é que eu tenho boas obras? Porque eu tenho Cristo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A gente leu, né? João 15:5. Elas são necessárias também porque exigidas por Deus. Textos. Como fruto da fé. Texto. Como expressão de gratidão. Texto. O que é que a gente aprende, irmãos? Aquele que nasceu de novo tem frutos de sua nova filiação. Não há como negarmos a filiação espiritual que está em nós. Quem é filho do diabo terá suas características. Quem for de Deus terá do Senhor. E as características do Senhor na vida do regenerado são manifestas na prática da justiça, retidão e verdade. Quando pecar, pois por estar na carne ainda fará isto, vai ser disciplinado pelo Senhor, ser conduzido ao arrependimento e vai produzir frutos dignos de justiça. Entende? Irmãos, preste atenção nisso. Você foi transportado e subiu a escada, então tem as evidências. Subiu a escada, das trevas para a luz. Se subiu, tem as evidências que está na luz. Se você tem que subir a escada e tem a evidência das trevas, você é mentiroso. Quem subiu a escada está na luz. Entende? E a conclusão, irmãos, depois de sabermos pelas Escrituras as evidências, devemos sondar os nossos corações e ponderar se temos tais evidências. Que o Senhor nos ajude, irmãos, na nossa caminhada cristã. A Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Irmãos, enquanto eu continuo aqui novamente, vamos ler o texto da Eucaristia. Vamos para Mateus, irmãos. Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, a partir do 26, irmãos, até o 30. A Escritura diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor revista os elementos que os teus santos hão de pegar de sacramentalidade, que eles recebam Cristo espiritualmente no pão e no vinho, que a bendita Eucaristia seja veículo de graça e não de condenação para o teu povo, que o teu povo, Pai, seja alimentado, Deus, por ti, Pai. Nós te rogamos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.
Pedir para o eleito de Deus Alex vir me ajudar aqui, já que o presbítero está em Manaus, pregando o Evangelho, né? Na graça de Deus. Então, irmãos, a Escritura fala que o Senhor Jesus, ele parte o pão. E como os irmãos viram na leitura do texto, né? Isto é meu corpo. Então, quando nós comemos o pão da Eucaristia, nós estamos comendo Cristo espiritualmente. E também recebendo da parte de Deus tudo aquilo, irmãos, que a obra de Cristo fez por nós. Sabe? Não quer dizer que a gente está sendo salvo a partir de agora. Não, nós estamos nos alimentando daquilo que Cristo fez por nós. Então o povo de Deus é convidado, irmãos, a participar da Eucaristia. Eu passo o pão eucarístico por nome do servo de Deus Alex aos eleitos de Deus. Vamos sentar aqui. Da mesma forma que o Senhor parte o pão, ele também pega o vinho. Isso é meu sangue que é dado, derramado por muitos. O sangue da aliança, irmãos. O sacrifício do Senhor Jesus pelo seu povo, seus eleitos. Aqueles que têm o selo do Espírito Santo. Nós vamos dar a Eucaristia aos eleitos de Deus por mão do servo de Deus Alex. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em seu infinito
Algum eleito de Deus, deixa eu pegar o pão eucarístico. Tomai e comei. Este é meu corpo que é dado por vocês. Algum eleito de Deus, deixa eu pegar o vinho eucarístico, irmãos. Tomai e bebei. Este é meu sangue que foi derramado por vocês. Vou descer. Eleitos, vamos colocar de pé. Vamos cantar, né? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória pelo domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mateus 6, irmãos, de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nossa fé comum, irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor permitiu que nós subíssemos à tua casa, Pai, para te adorar em espírito e verdade, para sermos instruídos, Pai, que a tua palavra, Deus, nos dá clareza, nos dá certeza, ó Pai, se nós de fato nascemos de novo, ó Deus. Eu te rogo, Pai, que aquilo que for a trabalhar, ó Deus, possa ter encontrado guarida no coração dos teus santos, ó Deus. Que eles venham, Pai, ter essa consciência, ó Pai. E que teus filhos, ó Deus, não sejam relapsos, ó Pai, no uso dos meios de graça. Abençoa teu povo, Pai. Protege o teu povo nessa semana que começou. Acampa os teus santos anjos ao redor do teu povo, ó Deus. Protege o teu povo, Pai,
quando eles forem para os seus trabalhos, quando eles voltarem, nas suas casas, ó Deus, enquanto eles estiverem dormindo, que os teus anjos estejam acampados ao redor dos teus santos, ó Deus. Abençoa, Pai, o teu povo, Pai. Eu também te rogo, Pai, pela tua filha, Pai, a tua serva Graça, que o Senhor abençoe, ó Deus, e recupere ela, Pai, da sua doença. Eu também te rogo, ó Deus, pela esposa do teu servo, Pai, o irmão Roberval, lá da igreja de Arthur, que fez a cirurgia para a retirada do câncer. Te rogo também, ó Deus, pelo teu servo Roberto, lá da igreja de Arthur, pelo seu olho, que o Senhor recupere, que o Senhor restaure, ó Deus. Te rogo também, ó Pai, pelo teu servo, Pai, o presbítero Jário, que está lá em Manaus, ó Deus, já há algum tempo longe, ó Pai, da tua casa aqui em Pernambuco, da sua esposa, do seu filhinho. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor esteja usando ele poderosamente lá, ó Pai, e se for da tua vontade, ó Deus, que lá surja uma comunidade, Pai, uma congregação, que assim o Senhor faça, para que lá também o teu povo seja congregado ao redor da tua palavra e da mesa da Eucaristia. Também eu te rogo, ó Deus, por aquelas pessoas lá, ó Pai, de Camusim de São Félix, que eu estaria, ó Pai, no próximo mês indo visitar, ó Pai. Se for da tua vontade, que ali seja uma futura congregação tua, ó Pai, que o Senhor haja poderosamente, ó Deus. Abençoa, Pai, a tua igreja, ó Pai. Abençoa o teu povo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo, pela mediação do nosso Cordeiro Pascual, Cristo Jesus. A Escritura diz que o povo de Deus tem que ser abençoado da seguinte forma: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e dê paz, meu irmão. E eu envio eleitos, ide em paz, lembrai-vos dos pobres, que Deus de paz seja convosco. Amém, irmãos? Podem sentar. Está terminado o nosso serviço litúrgico, não culto. O culto é vida. Podem sentar. Irmãos,